meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Quem trabalha todo dia, meu pai. Quem sustenta a família, meu pai. Me protege do amor, papai. E me ensina nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Quero hoje te dizer, tenho orgulho de você, ao seu lado quero estar, que Deus venha te guardar. Amém! Quero ser parecido com você, parecido com você. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Graça e paz. Durante algumas quartas-feiras nós estaremos estudando a origem, a natureza e a queda dos anjos. Vamos orar? Feche os olhos. Dá-nos, ó Deus, entendimento, clareza para esses instantes que estaremos estudando a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 148, verso 1. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 6. Salmo 148, do verso 1 ao verso 6, que diz: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Irmãos, você acredita em anjos? Já tentou enumerar os momentos cruciais em que anjos de Deus agiram em seu favor? Livramentos, acidentes em que foi poupado, circunstâncias em que toda ajuda parecia impossível, mas alguém apareceu e logo desapareceu. Nós não cremos em adoração aos anjos, nós não cremos em culto aos anjos, nós não cremos em qualquer tipo de veneração para qualquer tipo de anjo. Adoração, culto, orações a anjos são práticas condenadas por Deus. Inclusive a Bíblia destaca que existe o bem e o mal. A Bíblia fala dos anjos do mal, os demônios, fiéis a Satanás. E ela também fala dos anjos do bem, fiéis a Deus. Os anjos são mencionados cerca de 300 vezes na Bíblia, agindo sozinhos ou em grandes ajuntamentos, cumprindo as ordens de Deus, protegendo as pessoas e trazendo-lhes mensagens. Embora não possamos vê-los, eles trabalham ao nosso favor. Em nossa caminhada somos assistidos por homens e por anjos. Mas quero deixar registrado aqui. Não estou dizendo que existem anjos de guarda ou anjos da guarda. O teólogo John Piper ele explicou que a Bíblia não fala em um anjo designado especificamente para guardar cada cristão. Mas ele fala que, sim, em muitos anjos, existem muitos anjos que guardam os filhos de Deus.
A grande questão é, a Bíblia fala sobre anjo da guarda? Não, a Bíblia não fala sobre o anjo da guarda. Existem anjos que ajudam os salvos, mas a Bíblia não diz que cada pessoa tem um anjo da guarda tomando conta dela. Não há base bíblica para acreditar em anjo da guarda. Deus envia anjos para ajudar, mas não diz cada pessoa tem um anjo designado para lhe proteger ao longo de sua vida. Sobre os anjos, a Bíblia diz que estão sujeitos a Deus, só obedecem a Deus, não a nós. Lá no capítulo 1, verso 14 de Hebreus, diz que anjos protegem os crentes em Jesus. Vamos ler? Diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Portanto, a Bíblia não diz de maneira nenhuma que cada pessoa recebe um anjo da guarda ao nascer. Apenas diz que existem anjos que nos ajudam. Os anjos não intercedem por nós junto a Deus. Só Jesus intercede. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, Paulo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia não diz que devemos pedir ajuda aos anjos. Devemos pedir ajuda só a Deus. A Bíblia não diz que cristãos falecidos se tornam anjos. Na ressurreição seremos parecidos com anjos, mas não iguais. O trabalho dos anjos normalmente nos passa despercebido, mas é assim que deve ser. O poder e a autoridade aos anjos vem todo de Deus. Só Deus merece nosso louvor e nossas orações. Dar importância a um anjo da guarda tira todo o foco de Deus, que é o nosso verdadeiro protetor. Paulo, quando escreve à igreja, lá em Colossenses capítulo 2, verso 18, ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Mas qual seria a origem dos anjos? Os anjos não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento de sua criação. Lá em Neemias, capítulo 9, verso 6, diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Mas lá no Salmo 148, verso 2, existe também uma outra alusão a essa afirmação, que diz que louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 16, Paulo escreve assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A Bíblia não indica com precisão em que parte foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra. Segundo podemos ver lá em Jó 38, versos 4, 5, 6 e 7, que diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular?
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Esse é o diálogo de Deus com Satanás. Lá em Gênesis, capítulo 1, e no capítulo 2, verso 1, Gênesis 1:1 e Gênesis 2:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Não podemos também definir o número, mas sabemos que um exército compreende grande quantidade, ou seja, existem muitos anjos, uma multidão de anjos. Daniel, quando escreve a sua carta, ele faz o seguinte registro lá no versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o trono e se abriram os livros. Deus certamente criou todos de uma só vez, pois os anjos não têm capacidade de propagar-se como homem. Esse registro está em Mateus, capítulo 22, verso 30, que diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos dos céus. Vejamos agora algumas expressões que são usadas para se referir aos anjos. A primeira expressão usada para se referir aos anjos está em Jó, capítulo 1, verso 6, e também no capítulo 2, verso 1, que diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Lá no capítulo 2, verso 1, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Filhos de Deus é a primeira expressão usada para se referir aos anjos. Mas há uma segunda expressão usada para se referir aos anjos. Salmo 89, versos 5, 6 e 7. Diz assim: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembléia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. A segunda expressão usada para se referir aos anjos, santos. Mas há uma terceira expressão. Lá em Daniel, no capítulo 4, verso 13, diz assim: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigia, um santo, que descia do céu. Filhos de Deus, santos, vigias. Mas há uma quarta expressão usada para se referir aos anjos. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Nós já lemos, inclusive, no início do estudo, mas vamos repetir. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos. Então, nós aprendemos que existem algumas expressões para se referir aos anjos. Filhos de Deus, santos, vigias, espíritos. Mas lá em Colossenses 1, verso 16, aparece uma outra expressão. Diz assim: pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Colossenses 1,16. Então, principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. E por fim, arcanjos. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É óbvio também que nós temos alguns testemunhos à origem e existência dos anjos. Por exemplo, o próprio Cristo comprovou a existência dos anjos. Em João capítulo 1, verso 51, ele diz assim: e acrescentou:
em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um outro testemunho, Paulo. Paulo também testemunhou. Em Gálatas 1, verso 8, ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós mesmos temos pregado, seja anátema. Satanás falou dos anjos. Em Mateus 4, verso 6, ele diz assim: ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Bem, temos alguns testemunhos: Cristo, Paulo, Satanás e agora João. João falou mais de 60 vezes no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 1, verso 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Que Deus abençoe sua vida. Na próxima quarta-feira estaremos dando um prosseguimento ao estudo sobre anjos. Estaremos falando sobre o propósito da sua origem e alguns nomes de anjos. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de podermos abrir, estudar, meditar, conhecer a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso Deus, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos
se faz